Como reprogramar minha mente para prosperar? Como ganhar mais dinheiro? Como sair da escassez? Se você clicou nesse vídeo, existe uma grande chance de que essa pergunta já esteja te acompanhando há algum tempo. E talvez o mais frustrante seja que você já procurou respostas, você já assistiu vídeos, já ouviu áudio, já consumiu conteúdos sobre mentalidade, você já encontrou técnicas, afirmações, mantras, meditações, exercícios para repetir antes de dormir, rotina para elevar a frequência, fórmula de manifestação, método de reprogramação mental com nomes mirabolantes. E eu não estou aqui para dizer que tudo isso é inútil, não é isso. Algumas dessas práticas podem sim ter valor, podem ajudar, algumas podem até funcionar em certos níveis, mas existe uma pergunta que dificilmente você vai encontrar uma resposta com profundidade. Por que uma mulher pode querer muito prosperar e ainda assim continuar presa a padrões de escassez, autossabotagem, procrastinação e o medo de crescer? Porque, no fundo, prosperidade não é apenas uma questão de desejar mais dinheiro. Muitas vezes é uma questão de descobrir o que dentro de você ainda está comprometido com a escassez. E é por isso que esse vídeo vai ser diferente. Hoje eu não vou te entregar motivação barata, nem uma fórmula mágica. Eu não vou te prometer que basta pensar positivo, sentir gratidão por 5 minutos e esperar o universo te responder. O que eu vou te entregar aqui é mais profundo. E é assunto de conteúdo pago que eu vou te entregar aqui gratuitamente. Então fica comigo até o final. Muitas vezes o problema não está naquilo que você quer. O problema está no sistema interno que está operando, comandando a sua vida. Se você ainda não me conhece, eu sou Ellen Martins, sou mentora de mulheres e estudiosa da psique feminina e dos padrões invisíveis que organizam a vida de uma mulher por trás do que é visível. Eu acredito que o invisível cria o que é visível na nossa vida. E o meu trabalho não é ensinar manifestação de uma nova realidade de forma superficial. O meu trabalho é revelar a engenharia inconsciente dos resultados que uma mulher vive. Se você já sabe tanta coisa, se você já entendeu tanto sobre prosperidade, já ouviu tantos conselhos, se você já tem informação suficiente para mudar de vida, por que você ainda não mudou? Por que você ainda procrastina, trava, se diminui? Por que você adia movimentos que poderiam te aproximar da vida que você diz que quer? Por que você ainda aceita menos do que no fundo você sabe que poderia viver? Porque talvez o problema nunca tenha sido falta de capacidade. Porque existe um programa rodando dentro de você, um programa invisível que continua organizando suas escolhas, sua energia, sua percepção, suas decisões e até a forma como você lida com o dinheiro. E ao longo desse vídeo eu vou te mostrar por que o inconsciente resiste à prosperidade, como padrões antigos moldam a sua relação com o dinheiro, porque nem sempre falta estratégia, às vezes falta reorganização interna. E como começar a reprogramar isso de uma forma real, prática e profunda? Então fica comigo até o final desse vídeo, tá? Porque esse vídeo pode mudar a maneira como você interpreta a sua própria escassez. E quando a interpretação muda, a direção da vida também pode mudar. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Se você gosta de conteúdos profundos, com fundamento e quer um espaço onde a espiritualidade não seja superficialidade, onde inconsciente não seja apenas um termo bonito e onde cada vídeo funcione como uma aula, se inscreve aqui no canal, porque esse canal nasceu para isso, para trazer luz ao que está oculto, nomear os padrões invisíveis, ensinar mulheres como você a reconhecer as estruturas psíquicas que sabotam amor, dinheiro, carreira, negócios, posicionamento, autoestima, saúde. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já deixa seu like, isso é importante para mim, para o crescimento desse canal. Isso também ajuda esse vídeo a chegar em outras mulheres que também estão cansadas de explicações rasas. Agora vamos entrar no que realmente importa. A maioria das mulheres que me escuta não está em falta de informação. Já sabe muita coisa, já sabe que precisa se posicionar, cobrar melhor, parar de se diminuir, ser mais consistente, sabe que precisa vender, aparecer, sustentar mais valor,
sabe que precisa construir uma relação melhor com o dinheiro. O problema é que saber não garante fazer. E isso é uma das experiências mais frustrantes da vida adulta, porque você olha para si mesma e pensa: eu sei o que precisa ser feito, então por que eu não faço? Eu sei que eu estou me sabotando, então por que eu continuo? Eu sei que esse padrão me limita, então por que eu repito? Eu sei que eu mereço mais, então por que eu continuo aceitando menos? Essa contradição destrói muitas mulheres por dentro, porque gera culpa, e a culpa cria uma narrativa muito cruel. A de que talvez eu seja preguiçosa, talvez eu não queira isso de verdade. Eu mesma já ouvi isso uma vez de uma terapeuta, que talvez eu não quisesse aquilo de verdade. Talvez eu não tenha disciplina, talvez prosperidade não seja para mim mesmo. Mas eu quero te dizer uma coisa importante. Muitas vezes não é preguiça, não é desinteresse, não, muitas vezes nem é falta de inteligência. É a estrutura interna invisível. Uma mulher pode conscientemente desejar prosperidade e inconscientemente associar crescimento à rejeição, exposição, perda de vínculos importantes, culpa, pressão, risco, solidão, perigo. E quando isso acontece, uma parte quer crescer, outra parte teme o que significa, o que crescer significa. Uma parte quer dinheiro, outra parte associa dinheiro a peso, cobrança, crítica, inveja, abandono, conflito. Uma parte quer prosperar e a outra continua emocionalmente leal à escassez. E aqui fica existindo esse embate. Prosperidade não é apenas uma meta financeira, prosperidade também não é uma experiência psíquica. E se a sua estrutura psíquica ainda tiver toda organizada para contenção, para o medo, para a invisibilidade ou para sobrevivência, não adianta apenas repetir frases bonitas diante do espelho, como você aprende em muitos vídeos por aí. Você precisa investigar o sistema que está rodando por trás dos seus comportamentos. Durante muito tempo eu achei que a solução estava em aprender mais. Eu pensava, quando eu entender mais, eu vou destravar. Quando eu estudar mais, eu vou avançar nisso aqui. Quando eu tiver mais clareza, aí eu vou agir, porque eu vou agir do jeito certo. Quando eu souber exatamente o que fazer, eu vou finalmente conseguir tal coisa. Então eu fiz o que muitas mulheres inteligentes fazem. Eu fui estudar. Aprendi, observei, investiguei, fiz cursos, formações, entrei em temas profundos, mergulhei em comportamento humano, mente, símbolo, linguagem, leitura de padrões, e quanto mais eu aprendia, mais uma coisa ficava evidente. A informação sozinha não explica tudo, porque eu via algo muito estranho acontecer. Eu sabia o que precisava fazer, mas eu nem sempre fazia. Eu entendia certos mecanismos, mas ainda percebia resistências. Eu reconhecia os padrões, mas às vezes eles ainda tinham muita força. E isso foi me obrigando a sair de uma explicação simplista, porque a verdade é que a vida não é transformada apenas pela informação certa. A vida é transformada quando a informação certa encontra uma estrutura interna capaz de sustentar a mudança. Até que eu entendi que o problema não está apenas no que eu sei, mas naquilo que opera em mim sem que eu perceba. Ter essa consciência nos tira da superfície, ela nos tira da obsessão por mais técnica, mais método, mais produtividade, mais desempenho e nos leva para um território muito mais profundo, o território dos programas invisíveis, do inconsciente, das associações emocionais, da identidade, da memória psíquica, dos condicionamentos, das crenças instaladas, da forma como a mulher foi subjetivamente ensinada a existir. E quando eu comecei a estudar isso com mais seriedade, muita coisa fez sentido. Fez sentido a procrastinação, a dificuldade de sustentar valor, o medo de crescer. Fez sentido até a oscilação entre querer muito uma vida e sabotá-la logo depois. Porque o ser humano não é guiado apenas pelo que pensa de forma consciente. É guiado por tudo aquilo que foi registrado emocionalmente
como verdade, segurança, perigo, pertencimento, identidade. E isso é especialmente importante quando a gente fala de dinheiro, porque dinheiro nunca é só dinheiro. Dinheiro, para a psique, pode significar autonomia, liberdade, poder, visibilidade, separação, conflito, riscos, comparação, culpa, julgamento, excesso de responsabilidade, comprometimento. Então, antes de querer atrair mais dinheiro, a pergunta profunda é: qual é a primeira lembrança que eu tenho de dinheiro? Essa é a pergunta que começa a abrir portas para a mudança acontecer. Quando eu falo de mente inconsciente, eu não estou falando de uma força mística vaga. Eu estou falando de tudo aquilo que opera em você sem passar o tempo todo pelo seu controle racional direto. Há muitos processos da vida psíquica e do comportamento que acontecem de modo automático. Associações emocionais, hábitos, interpretação rápida, roteiros internos, reações aprendidas. A mente consciente é a parte que analisa, reflete, escolhe deliberadamente em alguns momentos, formula a intenção, organiza a linguagem, mas existe uma camada muito maior da experiência humana que não depende apenas dessa vontade racional. É por isso que você pode dizer eu quero prosperar e ao mesmo tempo sentir um peso no corpo quando precisa cobrar, vender, se expor, negociar, colocar preço, dizer não, sustentar o novo valor do seu trabalho, aparecer como autoridade. Conscientemente você quer, mas existe uma camada interna que talvez não associe isso à expansão. Talvez associe a perigo. E isso não acontece porque é um defeito seu. Acontece porque a mente aprende por repetição, por emoção e por associação. Se em algum momento da sua história certas experiências foram registradas com dor, vergonha, rejeição ou culpa, o seu sistema interno passa a usar isso como referência. E é aqui que eu quero te deixar uma coisa muito clara. O inconsciente não trabalha prioritariamente para te fazer prosperar. Ele trabalha prioritariamente para te manter em segurança. Isso explica porque tantas mulheres permanecem em lugares conhecidos, mesmo sofrendo neles. Como, por exemplo, o trabalho que você não ama mais, mas também não sai de lá. Continua lá, mesmo que reclamando todo santo dia. O conhecido, para a psique, muitas vezes parece mais seguro. Muitas vezes não, é mais seguro do que o novo. Mesmo quando o conhecido é ruim, escasso, pequeno. Mesmo quando esse conhecido já não serve mais. O inconsciente não pensa que isso é limitado, então vamos mudar. Ele tende a registrar o seguinte: isso é familiar, então sabemos sobreviver aqui. E sobreviver para as estruturas internas vale muito mais do que prosperar, do que crescer, do que mudar. Esse é o ponto. Agora eu quero te levar para uma pergunta muito importante. Se existem programas invisíveis operando dentro de você, quem foi que ajudou a instalar esses programas? Porque grande parte do que você pensa sobre dinheiro não nasceu de uma reflexão madura que você fez aos 30 ou 40 anos de idade. Foi sendo absorvido no ambiente, na infância, na adolescência, na cultura, na família, na igreja, nos relacionamentos, nas experiências emocionais, na forma como você viu as mulheres ao seu redor viverem. Talvez você tenha crescido ouvindo frases como dinheiro é difícil, dinheiro não nasce em árvore, vamos para a luta, se referindo a ir trabalhar. Primeiro faz o que dá dinheiro, depois faz o que você gosta. É melhor não se mostrar tanto para não atrair invejosos. Uma frase que eu ouvia muito também de uma tia minha era: o melhor marido é o emprego que coloca dinheiro no seu bolso. Frase que, primeiramente, parece fazer sentido, né? Pois é, mas causa um grande estrago dentro da cabeça de uma criança. Talvez ninguém tenha dito exatamente assim, com essas palavras que eu trouxe aqui, mas a mensagem foi sendo transmitida para você de outras formas, pelo tom de voz, pela tensão em casa, pelo medo, pela forma como os adultos falavam de contas, pela culpa ligada ao prazer, pela crítica a mulheres bem-sucedidas, pela idealização do sacrifício,
pela romantização da escassez, pela associação entre feminilidade e contenção. E tudo isso vai compondo o seu mapa interno, um mapa invisível do que parece permitido, proibido, seguro, arriscado, digno, vergonhoso, feminino, excessivo. Então, quando uma mulher adulta diz eu quero prosperar, ela não está dizendo isso a partir do zero, ela está dizendo isso a partir de uma história, a partir de uma psique já marcada, de uma identidade já moldada e de uma memória emocional já estruturada. E é por isso que prosperidade não se resolve só com meta e planilhas. Às vezes você quer crescer financeiramente, mas ainda carrega registros internos como se eu crescer vão me atacar, se eu ganhar mais vou decepcionar as pessoas, se eu me destacar eu vou perder pertencimento, se eu cobrar o que vale vão me rejeitar, se eu tiver sucesso vão exigir mais de mim, se eu prosperar eu vou me afastar da mulher que eu sou, ou seja, vou me distanciar das minhas origens. Percebe o tamanho disso? Às vezes o bloqueio com dinheiro não é sobre dinheiro, é sobre amor, vínculo, lealdade, medo e identidade. Por que a escassez pode virar identidade? Esse é um dos pontos mais importantes desse vídeo. Em muitos casos, a escassez não está só no saldo, ela está na identidade. E quando a escassez vira identidade, a mulher para de apenas viver uma limitação e começa a se reconhecer por meio dela. Ela não diz apenas, estou vivendo um momento difícil. Ela começa a sentir, mesmo sem perceber, eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou a que luta, eu sou a que tem que se virar, eu sou a que carrega tudo sozinha, eu sou a que não pode relaxar, eu sou a que nunca recebe com facilidade. Isso é muito profundo, porque identidade não é só o que você fala sobre si. Identidade é o lugar interno a partir do qual você age repetidamente. E aqui está uma verdade importante. Comportamentos de prosperidade dificilmente se sustentam por muito tempo quando entram em conflito com uma identidade de escassez. Você até pode ter picos, ter entusiasmo ao começar algo novo, pode se animar com uma oportunidade, pode sentir que agora vai. Mas se a sua identidade profunda ainda estiver organizada em torno da falta, da insuficiência, da culpa ou da invisibilidade, logo algo te puxa de volta. Não porque o universo está te punindo, não porque não era para ser, mas porque existe coerência interna. A psique tende a manter coerência com a história que reconhece como eu. Então, uma pergunta poderosa não é apenas como eu ganho mais dinheiro. A pergunta é quem eu preciso deixar de ser para conseguir sustentar mais dinheiro. E talvez ainda mais profunda, que versão minha se sente ameaçada quando eu penso em prosperar de verdade, em ganhar mais dinheiro? Essa pergunta vale ouro, porque às vezes existe uma parte sua que quer abundância e existe a parte que teme profundamente o que a abundância exigirá de posicionamento, maturidade, visibilidade, responsabilidade, comprometimento, separação de antigos padrões. Então, o que realmente significa reprogramar a mente? Agora eu quero fazer uma correção. Muita gente fala em reprogramar a mente como se fosse apertar um botão. Como se bastasse ouvir um áudio, repetir uma frase, visualizar por alguns minutos e pronto. Mas mudança real não é maquiagem mental. Reprogramar a mente de forma séria, como eu estou propondo aqui, significa reconhecer padrões inconscientes, identificar as crenças que você aprendeu, que foram instaladas, perceber associações emocionais antigas, criar novas experiências internas e externas e reorganizar a identidade. Ou seja, reprogramação não é mágica, é reorganização interna. E mais do que isso, não se trata de se tornar outra pessoa. Se trata de interromper a repetição inconsciente que estava dirigindo a sua vida esse tempo todo. Essa diferença é enorme, porque quando você entende isso, você para de buscar o truque e começa a construir uma transformação.